Olá a todos, bem-vindos ao Gravei Talk Show. Muito bem-vindos. Eu sou o Jordão e você está aqui na sua plataforma de áudio e de vídeo para falar sobre música e gravações. Eu sou um homem branco, de cabelos claros, de pele clara, de olhos claros. Estou vestindo rosa, numa mesa cheia de discos com um toca-disco ao fundo, para você que não tem boa visão. Bem-vindos. Hoje eu estou aqui com Tom Slims, meu amigo. Por favor, Tom. Seja bem-vindo. Obrigado, né, pelo convite, estar aqui com vocês, né? Então, queria também agradecer aí as pessoas que estão nos assistindo também. Obrigado você por estar aqui, Tom. Eu quero apresentar o Tom. O Tom é um compositor, autor, né, de um livro também, Músicas de Arquivo, e além disso, ele é músico e cantor. Eu estou aqui muito feliz com ele e eu queria saber mais um pouco sobre a sua história, Tom. Né? Eu pesquisando e conversando com você antes, né, eu vi que você vem desde os anos 90 na área da música e depois teve uma trajetória que foi mudando. Eu queria saber um pouco do seu início. Como foi seu início? Isso, eu até escrevi um livro chamado Músicas de Arquivo que fala sobre essa trajetória, né? Nos anos 90, eu fiz parte de uma banda, eu fui vocalista de uma banda onde a gente cantava U2, Smith, Simple Minds, The Cure, né? Certo. Era uma banda de cover. Correto. E nesse tempo também eu compus muitas músicas. Certo. Na época da banda. E como que era o nome da sua banda, Tom? Chamava Banda Realidade Virtual. Isso em 90? Em 90. Você já estava falando de realidade virtual, de tecnologia nos anos 90? Já falava do futuro, né? E vem cá, Tom, eu queria entender assim a sua história como compositor. Você compunha também músicas para essa banda de cover? Isso, eu compus muitas letras, né? E assim, na época sempre tive uma facilidade muito grande de escrever. Certo. E então eu compunha muito. Eu tenho dezenas de músicas que estão autorais, suas, que são minhas, né? E a gente na época da banda eu tinha um estúdio em casa. Então a gente se reunia ali todo domingo para ensaiar as músicas de show e também fazer novas composições, certo. né? E eu escrevia todas as letras, eu escrevi todas as letras da banda. Como que era o estilo dessa banda? Realidade virtual me faz ficar meio na dúvida. O que era? Era um reggae, um rock, um pop? O que você fazia? Era uma banda de pop rock. Pop rock. Isso. E aí você falou que fazia cover e tal. Qual que era o personagem assim que você falava assim, não, vou incorporar nessa música? Isso. Você gostava? A gente gostava muito e tocava muitas músicas do U2, né? Do U2? Isso. Você chegava no Bonovox, então? Isso. Eu tenho até uma imagem, eu cantando, imitando o Bonovox. Certo? Tá Sério? aqui. Vamos colocar aí. Você pode colocar para mim, por favor? Isso, olha lá. Olha lá o Tom. Entendeu? E eu fazia um estilo ali Bonovox mesmo e cantava as músicas. E até o trejeito, né? Olha. Então, isso foi que ano? Isso foi nos anos 90, lá em 91, mais Uau. ou menos. E como que é o nome da música que você está cantando aí? Aí eu estou cantando If For Without You. If For Without You. Isso. Caramba. Tom, e quais assim as músicas que você gravou, que você fez da sua banda, que eu queria saber? Eu tô curioso. Qual que foi a música que você falou assim, não, essa música eu fiz com coração? Isso, olha, tem muitas músicas. Eu tenho hoje umas 70 músicas e que estão gravadas ali, umas 40 que já estão até no ar. Sério? Eu coloquei lá no canal do YouTube. E como que é o canal do seu YouTube, desculpa? Tom Slims. Tom Slims. Isso, então, Tom você Slims, quer seguir o Tom, né? Por favor, no YouTube, Tom Slims. Tom, a gente tem um pedaço de uma música que você canta, não tem? Tem também, mas depois eu queria mostrar para vocês depois, porque aí a gente vai comparar o passado com o futuro, certo, né? Tudo bem, então. Porque você vê, a banda, depois de um tempo, ela encerrou, né? O que aconteceu? Por que músicas de arquivo? Porque o que acontece com muitas pessoas, né? Elas começam empolgadas e depois elas acabam o quê? Desistindo, terminando, né? Não tem uma perseverança ali de continuar. Entendo. No nosso caso, a gente estava no auge ali, fazendo shows, compondo, né? E aí a gente tinha uma pessoa que a gente chamava de fã número 1, que era o pai do vocalista e do baixista. Certo. E ele faleceu. Uau. E esses dois, eles acabaram
desistindo ali na época, que né? eram os seus braços dentro da banda, né? Isso. Então aí acabou não tendo um progresso depois disso, Isso. eles acabaram E desistindo. aí tudo aquilo que a gente estava construindo, ela acabou se desfazendo e ninguém mais acabou dando sequência Só naquele você, né, que projeto. acabou ainda compondo, fazendo mais música. Isso, e eu acabei escrevendo esse livro, falando da banda, e esse livro, porque esse livro, Músicas de Arquivo, ele tem passos importantes para a pessoa conseguir vencer dentro da carreira artística. Você acaba né? tendo um caminho que você trilhou Isso. e que as pessoas podem trilhar. É um livro de construção de carreira. Isso me levou para trabalhar com scouter. Né? Então eu trabalhei para várias emissoras, né, de TV, até tenho imagens aí também. Por favor, mostrando, vamos colocar umas imagens do Tom como scouter. Mas scouter, desculpa, qual que é a palavra scouter? Scouter quer dizer caça-talentos. Então eu treinava as pessoas para televisão. Você foi um caça-talentos. Isso, aqui você está vendo aqui, ó. Eu viajei mais de 200 cidades, né? Pode ir passando as outras. Aqui é um workshop que eu fazia, né? Aí você vai ver. São pessoas de várias cidades que participavam ali no treinamento, cantores, dançarinos. Pode ir passando, quer ver? Aqui, ó. Então a gente, depois do treinamento, a gente gravava um programa de TV. Uau! Você fazia uma produção completa, então. Completa. Quando chegava no workshop. E depois, ó, fazia uma apresentação no shopping centers da cidade, né? E depois pegava essas pessoas e levava para os programas. Aqui, ó, você tá vendo a Lívia Andrade ali, ó? Nossa. Novinha ainda. Caramba! Então essas meninas a gente pegava e levava para os programas de TV. Aqui, ó, a gente montava toda a estrutura no shopping para fazer a gravação do programa, né? Ou ali em croma. Como a gente ia para a cidade que não tinha estrutura. Certo. Então, geralmente, tinha que montar o croma ali. Vocês montavam Esse aqui é o Boca completa. do Sandy Júnior. Aquele que passou lá é o Boca do Sandy Júnior. Ó. Nossa. Ele estava no auge na época do Sandy Júnior. A gente pegava os aquele atores da Globo TV, também, né? E levava para contar como é que eles conseguiram fazer sucesso. Aqui algumas reportagens, né, de pessoas que a gente lançou nas cidades. E você, assim, quais o artista assim, que você fala assim, não, esse aqui ele foi uma coisa que despontou na época? Que fez muito sucesso na época. Se puder passar um pouquinho para frente aí, olha só. Tem um ó, esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma trajetória dele todinha, ó. Levei no Programa Livre, no Sérgio Malandro. Depois você pode ver que ele tá com o cabelo aí. Eu pintei o cabelo dele de loirinho e ele ficou a cara do Gugu. E aí ele ficou assistente de palco do Gugu muito tempo. É o Guguzinho. O Guguzinho? Também, né? Caramba, eu acho que eu lembro disso. Eu assistia às vezes nos domingos. Isso. E tinha o programa Fantasia, que eu tinha muita gente. Então eu treinei muita gente para a carreira artística, né? Que legal. Mas isso foi uma fase, ó. Novela, que nem o Bento, a novela, grupos musicais, né? Os Mini-Chan. Então, era um leque bem variado. Que legal, Tom. Tá? Eu tô impressionado que essa carreira acaba voltando também a partir da música, né? E quando você gravou a sua música, eu queria entender qual que foi o processo de gravação, né? Foi também nos anos 90, então, que vocês gravaram a sua música. Aí eu quero chegar num ponto bem interessante, né? A diferença das gravações antigamente para hoje. Sim, né? Com certeza. Então a gente dependia muito do estúdio. Sim. Tudo era muito caro. Sim. Então você tinha que alugar o estúdio, fazer gravação, depois mixar, ter uma mixagem boa produzir das músicas. A música, né? Depois dependia da gravadora lançar ou não aquele que era um aquele custo trabalho gigante, né? Colocar na rádio, colocar na TV. Tudo era muito complicado. Uhum. Você chegou a gravar, então, em mesas analógicas, esse tipo de coisa? Né? Como que foi esse processo, assim? Toca baixo, bateria, guitarra, canta, tudo no estúdio e transforma isso numa música. Transforma numa música. Então, a gente fazia isso antigamente. E era aquela dificuldade, né? Uhum. Então, por exemplo, fazia tudo isso, fazia a gravação e depois ficava esperando se alguém ia lançar ou não. Se chegava e tinha um investimento de lançamento, tinha investimento de lançamento. Tinha que ver. Você chegou a gravar, então, qual que é o nome da música que você gravou? Então, teve uma música que eu gravei chamada Realidade Virtual, tem até aí também. Tem? Né? Então,
Tá bem para frente aí, é um slide que tá... Aqui a gente tem uma mesa antiga, né? Pra gente dar um exemplo. Isso é dos anos 50. Dos anos 50, não chegou a ser nessa, então, foi um pouco mais moderna. 70, acho que até o comecinho de 70 o pessoal usava. Eu já vi uma mesa dessa já, hein? Essa mesa aí, né? Demais. Você imagina gravar. Agora, olha só um estúdio moderno, Isso, né? Nossa. Então, a coisa mudou muito de lá para cá, né? A gente tem, hoje em dia, né, como a gente está aqui no estúdio também, né, fazendo uma gravação que ela é digital, né? Hoje em dia a gente está com as câmeras, a gente tem toda uma estrutura, né? A gente transforma o áudio e o vídeo em um material intangível e digital, né? Mas antigamente era um trabalho descomunal para fazer isso, né? Isso. Vamos passar para o próximo. Vamos pôr uma música aí? Isso aí, ó. Deixa. Dá o play. Presta atenção na letra dessa música. Essa é só a música, realidade virtual. Isso. Gravada nos anos 90. Estamos além da imagem. Tá. Caramba! E legal. Esse clipe, você que fez a montagem dele? Esse clipe foi eu. Mas o que eu queria chegar é o seguinte, ó. Você vê que, por exemplo, para mim gravar essa música, nós ensaiamos muito tempo. Certo. Né? Ensaiamos muito tempo. Depois, a gente teve que pegar a gravadora. Certo. Investimos na gravadora. Depois da mixagem. Isso. Né? E esse que é todo o processo. Esse foi o resultado. Agora eu quero te mostrar uma coisa que eu gravei recentemente. Certo. Quero ver que... Por 2 anos eu te amei e você me ligava pra mim. Fiz tudo que pude pra ficar com você e você não fez nada por mim. E quando pensei que tinha conseguido meu sonho de anos realizar, não durou. O que você tá vendo diferente aí? Se acabou sem esperar nas madrugadas. Mas é uma qualidade gigante. Essa gravação é nova. Eu vou te falar quanto tempo eu levei para gravar essa música. Não, como assim quanto tempo? Eu levei exatamente 1 minuto. 1 minuto, Tom? Isso. Como Isso é a tecnologia hoje. Muitas pessoas elas olham para a tecnologia de uma forma com o olho virado, né? Mas é a mesma coisa quando surgiu o Uber, que tentaram de toda forma contrariar e não ter... A tecnologia, ela está vindo de uma forma que ela vai mudar tudo. Mas então me explica melhor. Então, vamos lá. Você gravou em 1 minuto uma música? Isso. E como funciona isso? Não entendi. Vamos lá. É inteligência artificial. Sério? Né? Então, hoje, a inteligência artificial, ela busca uma coisa que o produtor musical antigamente tinha que ter, né? Uma visão comercial da música. Então, o produtor, ele ia lá... uma vez eu li um livro que ele falava que uma ou 2 notas de uma música equivalem a 10 páginas de um livro para despertar a emoção de uma pessoa. Com certeza. Então, o produtor musical, ele colocava arranjos ali dentro da música para despertar esse emocional das pessoas. Sim, claro. Mas como é que ele conseguia fazer isso? Ele tinha know-how, ele tinha experiência, ele conseguia sensibilidade de entender isso e fazer esse tipo de trabalho. Caramba. Hoje, só que ele era uma pessoa. Sim, com certeza. O que a inteligência artificial ela faz hoje? Ela pega um banco de dados de bilhões de pessoas. O que as pessoas estão ouvindo? O que faz uma pessoa ouvir uma música? Ela entende isso, ela pega esse banco de dados de bilhões de pessoas... E ela te ajuda a produzir a sua música. E ela te ajuda a produzir a música de uma forma que o ouvido que é bom, se é bom de ouvir. Entendi. Você, então, na verdade, você pegou a sua voz, colocou num áudio e esse áudio você colocou uns instrumentos através de uma inteligência artificial. É isso? É isso. Então você pega, por exemplo, faz a gravação da sua voz. Sim. Você converte ela em dados. Sim. A inteligência artificial entende aquilo, como que é o tom, o timbre da sua voz, e aí você joga na inteligência artificial e ela
cria. Te devolve a música. Te devolve a música. E você falou assim, eu quero um estilo rock, como estava essa gravação agora, o Sem Você. E aí você foi mexendo nos instrumentos e trazendo para o que você gostava também. Você tem essa possibilidade ou ela te dá pronta? Você Isso. vai moldando? Como Não, funciona? você pode ir ali colocando as configurações da música do jeito que você quer. E assim você vai criando. E colocando ela. elementos. Eu quero que coloque mais baixo, eu quero que coloque uma percussão. Isso. E aí você vai adicionando. Você vai adicionando e vai formando aquela música de acordo com aquilo que você deseja Isso também. É incrível, Tom. Seguindo esse processo de modernização das músicas, né? Eu acredito que a gente tem uma evolução, né? A gente está aqui numa mesa cheia de discos, a gente teve, né, essa plataforma, teve a fita cassete, teve o compact disc, o CD, e hoje em dia a gente está no streaming, né? A gente ouve pelo celular, pelas plataformas de áudio, para onde a gente quiser. E como funciona hoje para a gente lançar essa música, que é o diferencial que você tinha falado, né? Que tinha que ter uma gravadora, e hoje em dia, o que é a gravadora? Hoje nós temos as plataformas Sim. de música. É como se fosse uma gravadora que faz a distribuição das músicas para todas as outras plataformas de streaming. Certo. Então, por exemplo, você vai lá e coloca a sua música lá dentro dessa plataforma. Ela mesma faz a distribuição. Certo. Mas assim, essa plataforma é como se fosse um site. Isso, é como se fosse um site, né? Certo. É um site que é uma plataforma. Você vai lá, sobe a sua música ali, Sim. né? Ela faz uma leitura, ela vê se não tem nada igual, né? Se não é um plágio, Se é um não plágio. uma coisa desse tipo. Isso, a própria inteligência artificial faz isso da plataforma. Claro. Se você tira um arranjo de uma música e coloca na sua, ela entende ali também. E aí ela pode chegar e E te aí ela bloquear. bloqueia, entendeu? E aí a gente joga essa música ali e ela faz a distribuição pra gente. E aí isso reverte também em remuneração, então, para o artista. Reverte. Se as pessoas gostarem daquela música e começarem a ouvir, você é remunerado por isso. Que legal. E tem uma proteção, então, tanto do arranjo, como você disse, musical, mas também tem uma proteção dos direitos autorais. Você também registra a sua música, então, né? Então, né, eu lembro que tinha um RG da música, alguma coisa assim, Tem, né? a música... Tem um número, né, de ISRC, não é isso? Isso. Algumas plataformas, né, como a ONI, quando você já coloca a música ali, ela já faz um registro. Sim. Né? E aí aquela Isso. música virou única. Aí vira única. Aí você também, quando você usa a plataforma dela, tem duas formas de você fazer isso. Ou você usa o pago, né? Certo. Ou você usa gratuito, mas aí ela tem os direitos, né, de uma parte da música. Então a plataforma ela acaba te promovendo a partir de uma porcentagem que ela te pede. Isso, entendeu? Que interessante. Mas ainda tem uma coisa que não muda, O né? quê? A gente precisa contar uma história. Com Entendeu? certeza. A gente precisa, as pessoas precisam ouvir sua música e se identificar com ela. Entendeu? Com E certeza. hoje o audiovisual, a imagem, ela é muito importante para a Sim. pessoa se relacionar com a sua música. Eu acho que hoje em dia 99% das músicas que são lançadas fazem sucesso também junto com o audiovisual, né? Se não tiver um vídeo, um clipe, né? Acho que a música acaba indo muito devagar, né? Não acaba não engrenando tanto, né? Isso, então ela precisa ter... Muitos dos compositores, quando estão compondo as suas músicas, eles já pensam nisso. Certo. Né? Para que ela possa contar uma história. Porque, assim, é importante isso para as pessoas ouvirem aquela música, terem uma relação com a vida delas e poderem ter o desejo de ouvir. Acho que contar essa história vem do coração do compositor, do artista, né? Se ele conta essa história e o público se identifica com isso, né? Acho que é o principal. Se você está ouvindo uma história que toca o seu coração, você acaba desenvolvendo, né? Eu acho que é importante contar boas histórias, né? Isso, contar boas histórias. Então, assim, a gente ainda vai ter muito material. Muitas pessoas vão criar músicas agora constantemente. Muitas pessoas vão tirar aquela letra da gaveta para poder ouvir aquilo que ele escreveu. Entendi. Né? Mas se aquilo não tiver relacionado com, né, um sentimento, isso fica difícil você lançar fica ainda difícil. hoje, né?
As pessoas Então, têm que se identificar com a música, com a história, com o artista, e isso tem que ser bem isso, contado, né? Digamos assim. isso. E a gente está vendo isso. De que forma na internet? Tem muita gente que a gente vê que está fazendo sucesso e às vezes a gente mesmo não conhece. Exato, eu também, eu percebo isso, né? O pessoal tem milhões de acessos e eu falei, nossa, nunca ouvi falar nesse cara, nessa banda, Por- nessa música. O que está acontecendo hoje? São comunidades, né? Na internet. Então, são pessoas que vão vendo aquele artista e elas vão se identificando com ele, vão montando como se fosse uma tribos. Isso. E aí as pessoas começam a seguir aquele personagem, aquele cantor, né? Mas às vezes a gente nunca ouviu falar nisso. Não E ele tem mesmo. ali milhões de seguidores, né? Então as pessoas, a internet ela vai criando isso, tribos, né? Tribos, grupos, Isso, legiões, grupos, né? de pessoas que vão migrando para certa música, para uma certa música que tem a ver com elas. Que legal. E Entendeu? você, Tom, hoje em dia, quais são os seus planos, né, nesse momento, então, de mudanças drásticas, né, criando música pela inteligência artificial, tendo o seu livro, né, que é um livro que está lançado, está nas plataformas, que é o Música de Arquivos. Eu queria saber mais, assim, qual é o seu futuro agora, Tom? Então, a ideia agora, né, é pegar todo esse trabalho que a gente desenvolveu e fazer um programa Certo. de TV, né, onde a gente vai poder ali mostrar, né, tudo isso para as pessoas, mostrar a música. Eu quero pegar pessoas que tenham as suas músicas na gaveta, guardadinha ali, e pegar essas músicas e fazê-las virarem reais. Certo. Né? Você quer Aquela pegar, letra. então, o cara que é o compositor e trazer ele para essa realidade do agora. Isso. Então, você está com esse projeto na cabeça e desenvolve em breve, então. Isso. Então, a ideia é justamente essa. Pegar pessoas que por muitos anos escreveram e por falta de oportunidade, Ou deixaram falta de ali. conhecimento, né? Não De entende conhecimento. da tecnologia, né? Bom, então, você que está aí vendo a gente hoje, se você tem uma música guardada, se você escreveu e quer desenvolver isso, por favor, né? Entre em contato com o Tom. Ele vai, em breve, ter um projeto para mostrar essa música também, né? Através da inteligência artificial, poder publicar essas músicas. Tom, para a gente fechar esse papo nosso aqui, eu queria que você mandasse uma mensagem, né, para essa pessoa que está querendo mostrar seu trabalho, colocar suas redes novamente e a gente poder fazer um novo programa em breve, né, que a gente possa desenvolver muito mais. Por favor. Então, você que tem uma música, você que sempre sonhou em começar na carreira artística, pense o seguinte: hoje você tem todas as ferramentas de uma forma muito mais simples. Então, é importante você usar isso. Tira essa música da gaveta, acredita nela, coloca sentimento e, com certeza, ela vai ser vista por muitas pessoas. Porque pode ser que tem muita gente aí que tem o mesmo pensamento que o seu, o mesmo sentimento que o seu, e a hora que ouvir aquilo que você está falando, aquilo vai se identificar com elas. Então, acredite em você. Que legal, Tom. Obrigado. Agradeço muito, agradeço a todos vocês que estão assistindo a gente. Agradeço você, Tom. Prazerzaço estar com você aqui no Gravei. Nós vamos ter mais conteúdo em breve, né? O Gravei vem aqui para mostrar que você pode desenvolver músicas, pode desenvolver seu trabalho. Eu sou o Jordão. Muito obrigado e até já.